Hoje vamos mostrar o funcionamento de um termômetro utilizando um termistor NTC de 10 kΩ, esse verde aqui, uma placa Arduino, conectado com o programa LabVIEW, que é um programa de linguagem de blocos para fazer um monitor de demonstração, como se fosse um aparelho de instrumentação, diretamente a partir de software. Aqui nós vemos o diagrama de blocos, vou expandir aqui. Nós vamos ver o que significa cada bloco. Aqui nós temos o bloco de inicialização do sistema, que vai fazer a conexão do LabVIEW com o Arduino. Aqui nós temos a porta em que vamos iniciar a conexão, que vai ser a porta com trecho. E aqui nós temos essa linha rosa que segue para o bloco de leitura Analog Read, porque nós vamos fazer a leitura de uma grandeza que é analógica, que no caso é a temperatura. Daqui, continuando na linha rosa, nós vemos para o bloco de encerramento da nossa conexão com o Arduino. Essa linha amarela que tem listrada preta, que também está nos 3 blocos falados, é uma linha que vai indicar se houve algum erro na inicialização, na leitura ou no encerramento da nossa conexão. E aqui embaixo eu tenho um botão de stop para parar o programa, que está conectado a um bloco lógico ou seja, o nosso programa, com essa configuração aqui, o nosso programa, ele vai finalizar se eu apertar o botão stop ou se acontecer algum erro. Aqui, como vemos na linha que eu acabei de falar. Ainda aqui no Analog Read, nós selecionamos a porta do Arduino que vai ler o nosso circuito. No caso, a porta selecionada foi a porta A1. Então, nós criamos uma constante aqui, que vai ser A1, aqui diretamente no bloco. E a leitura em si que ele vai ler vai ser a voltagem. Aqui, além da voltagem, essa linha laranja, nós entramos numa fórmula. O que é essa fórmula? Essa fórmula, como nós vamos estar lendo a voltagem e nós queremos que em nosso monitor apareça a temperatura, eu vou fazer 2 transformações. A primeira eu vou transformar a voltagem, que está aparecendo aqui, na resistência do meu termistor. Como eu vou fazer isso? Utilizando a lei do divisor de tensão. Em nosso divisor de tensão, nós temos que a tensão é igual a resistência que você quer saber a tensão, no caso você é a do termistor, sobre a soma de todas as resistências, a resistência do termistor com o resistor de 10K, que foi o resistor utilizado em série com o termistor, multiplicado pela tensão total aplicada, que é a tensão de 5 volts, que é a tensão que eu estou aplicando a partir da placa Arduino para o meu circuito. Aqui, fazendo alguns passos de cálculo, passa o 5 dividindo, aí aqui nós temos que o RT mais 10.000 vai passar multiplicando para o outro lado, vai multiplicar em distributiva. Aqui, passando tudo que é RT para um lado e que não é para o outro, nós temos que 10.000 vezes V é igual a RT, abre parênteses, 5 menos V, fecha parênteses. E aqui, nosso passo final, para isolarmos o RT, nós temos que RT é igual a 10.000 vezes V sobre 5 menos V. Essa fórmula é justamente essa fórmula que nós temos aqui, dentro do nosso bloco de fórmula. Se você vê os parâmetros, o parâmetro X1 é exatamente a nossa tensão. Como saída desse nosso bloco de fórmula, nós teremos a resistência do nosso termistor. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos a temperatura. E para isso vamos usar outra fórmula que nós temos do nosso intrínseca ao nosso resistor. Nós temos aqui que a resistência do nosso termistor
é igual a uma resistência de referência, que no caso do meu termistor é de 10 kΩ, vezes Euler elevado a um valor beta, que é intrínseco ao termistor, que no meu caso é 3.380, multiplicado por, abre parênteses, uma temperatura de referência, que no meu caso é de 25 graus, menos o T, que vai ser a temperatura real do termistor, que vai mudar a todo momento, tudo isso sobre 25T. Aqui nós desenvolvendo a fórmula, nós fazemos o logaritmo natural de todos os termos da nossa equação, e aqui nós passamos esse logaritmo para o lado de lá, vai ficar negativo, e como uma propriedade do log, quando nós temos log de um menos log de outro, essa é a divisão entre os logaritmandos. Aqui passando, multiplicando esse que está dividindo, 25t para lá. Aí aqui nós, para isolarmos o t, quem não é t ficou um lado, quem é t ficou do outro. Aqui nós temos o nosso 3.380 multiplicado por 25, que vai dar 84.500. E aqui, isolando completamente o t, nós temos a fórmula que vamos aplicar no software. Aqui nós temos a fórmula aplicada em nosso bloco de fórmula, sendo que o x1 é a resistência que pegamos do estágio anterior e o x2 é a nossa temperatura de referência. Temperatura essa, a qual eu botei como 25, está conectado aqui ao x2. Como saída desse bloco de fórmula, nós devemos ter a temperatura já. Nós chegamos aqui, nesse ponto laranja, ele vai se dividir. Nós chegamos aqui, essa parte da informação que vem para cá, que vai ser a temperatura, eu vou multiplicar por 1,8 e depois somar com 32. Isso é nada mais nada menos que transformar a minha temperatura que estava em Celsius para uma temperatura em Fahrenheit. E vou ligar um termômetro, que vai aparecer na outra janela, na janela de monitor. Aqui também está ligado a um bloco switch, que vai ser um botãozinho que eu vou ligar nesse gráfico aqui. Esse botãozinho vai ser aquele botão estilo alavanca, no qual, quando eu estiver para cima, ele vai mostrar o nosso gráfico na temperatura em Celsius. Vê que eu puxei aqui direto, daqui para lá. E quando estiver para baixo, vai mostrar a temperatura em Fahrenheit depois do meu cálculo. Aqui a temperatura em Celsius vem para outro termômetro. E aqui, por último, nós temos, vamos somar com 273, a temperatura em Celsius. Nós vamos ter outro termômetro que vai ser a temperatura em Kelvin. Aqui temos em nosso painel frontal os três termômetros, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, todos em zero em sua respectiva escala, sendo o 0 graus Celsius equivalente ao 32 graus Fahrenheit e ao 273 kelvins. E a escala aqui dos termômetros está de 0 a 50 em devido à temperatura, sendo 50 graus Celsius equivalente a 122 graus Fahrenheit e 323 kelvins. Aqui o nosso gráfico, ele vai rodar apenas, o exigido pelo experimento é apenas rodar graus Celsius, mas adicionei um botão aqui que também ele vai trocar para Fahrenheit quando eu clicar nele, quando estiver funcionando. Agora vamos botar para funcionar. Botando a nossa aplicação para iniciar, nós temos que a temperatura está estabilizada em 25 graus Celsius, 25,0312. Para tentar avaliar um pouco essa temperatura, é um pouco quente para a noite e tal, estamos dentro de um ambiente fechado. Tentar avaliar um pouco essa temperatura, eu vou botar essa garrafa de água com gelo perto do meu circuito. Não exatamente tão perto por ser água, né? Mas vai ser perto o suficiente para criar
para tentar abaixar um pouco a temperatura. Aqui. Botar aqui um pouco perto para tentar ajudar. Eu vou tentar dar um sopro gelado aqui. Certo? E nós vemos a nossa temperatura. Ela variou um pouco para menos e estabilizou. Se eu tirar a garrafa daqui, ela vai variar um pouco mais lentamente para cima. Ela vai aumentar um pouco lentamente. Nós temos aqui ela atingindo alguns picos mais altos, no gráfico. Continuamos vendo ela aumentar de pouquinho em pouquinho. E voltando à garrafa, nós vemos ela diminuir. Uma escala bem pequena, porque a garrafa não está tão perto assim. Nós vemos que a temperatura em nosso resistor variável, chamado de termistor, ela varia em sua devida proporção à sua resistência. E com isso nós podemos calcular a temperatura através dos nossos cálculos e diagrama de blocos. Aqui o nosso circuito ele é bem simples. Esse jumper aqui, ele está ligado. Esse jumper aqui, ele está ligado a 5 volts do Arduino. Aí ele vem para esse resistor aqui de 10 kΩ, que está em série com o termistor, e fecha aqui com o Terra, usando o Terra do Arduino. E bem aqui no meio nós temos o analog read para ler a voltagem que está ocorrendo aqui em nosso termistor. A partir da voltagem calculamos a resistência e calculamos a temperatura.